Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @La Mezcla Podcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. E agora estamos também no YouTube. Apoie-nos no apoia.se/La Mezcla Podcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. E hoje a gente tem o enorme prazer de conversar com o Eduardo Barbosa. Ele é produtor cultural, músico e pesquisador paraense, é especialista em lambada e música caribenha. Seja muito bem-vindo, Eduardo, ou também conhecido no Instagram como Homem Sem Classe. Muito obrigado. Agradeço demais o espaço, a oportunidade de falar sobre essa temática que eu acho importantíssima, né, que é tanto sobre a música latina, né, e esse entorno caribenho que a gente tem do norte do país, né, para cima, que às vezes passa despercebido, a gente acha que não está aqui, mas está aí bastante, né. Essa latinidade que às vezes o brasileiro se renega, né? Tem uma, não, eu não sou latino, sou brasileiro, que é a mesma coisa, né? Isso aqui se faz muito presente, essa percepção da latinidade, esse consumo de certa forma, de uma produção cultural latina, aqui no norte, especificamente, aqui na capital do Pará, né, Belém. A gente aqui consome demais essa sonoridade, se relaciona, ela tá no vocabulário popular, tá no imaginário popular daqui, né? Então é interessante a gente entender essa perspectiva, né, de que existe uma região do país onde isso flui comumente, naturalmente, sem interpostos, sem nada. É algo, inclusive, que é procurado, né? Há uma demanda real popular, isso é muito importante ser dito, popular, por esse tipo de sonoridade e cultura. Então, bora lá, vamos tentar começar do começo, eu quero conhecer um pouco da tua história e ouvir um pouco mais desse sotaque paraense maravilhoso, eh, sotaque de Belém e de Recife são os melhores do Brasil. Desculpa gente, foi mal. Vamos começar então do começo, Eduardo. Como é que você chega aonde você está hoje como produtor cultural, especialista em lambada, em música caribenha, aí em Belém? O que aconteceu na sua vida desde que, você nasceu do útero da sua mãe, até você estar com essa maravilhosa camisa tão tropical, enquanto em São Paulo a gente está aqui morrendo de frio com 10 graus. Eu sou filho de paraense com mineiro, né? Minha mãe é paraense, meu pai ele vem de Minas Gerais, né? Minha família toda paterna é de Minas Gerais. E o papai, ele veio para cá, acho que na década de 80, e papai dizia muito: "Ah, eu me identifico como paraense, de tanto tempo que eu já estou aqui". E ele tinha uma relação muito forte com a música daqui também. E quando eu me entendo por gente, como que eu tô ali entendendo o mundo à minha volta e tudo mais, coincide com uma fase muito intensa do brega aqui na cidade. Por quê? A partir da segunda metade dos anos 90, o brega ele passa a ter um boom muito grande, porque ele atinge a classe média da cidade. O brega até então, principalmente nesse início dos anos 90, o brega ele passa por um declínio. Na verdade, a produção cultural e autoral paraense passa por um declínio. Você tem um fim da lambada. A guitarrada, como a gente entende hoje, não existia. Ela era apenas uma alcunha para uma lambada instrumental feita na guitarra. Isso é uma concepção moderna de que a guitarrada é um gênero musical paraense. Isso não existia antes, tá? Antes dos anos 2000. E o carimbó também, ele passa por um todo mundo passa por um grande declínio, né, mercadológico. E
consequentemente de consumo. O axé chega com força total, né. Então assim, Vindo lá da Bahia. exatamente, que tem influência da lambada também e de outros ritmos do Caribe, isso é bom falar. Então o que que acontece, né, quando eu me tô me entendendo ali por gente, né, eu nasci em 91, ali final dos anos 90, início dos anos 2000 tem o boom do brega. O brega explode de tal maneira e eu sou um cara que venho de um bairro periférico, cresci e me criei no Guamá, que é um bairro da periferia, o maior bairro periférico daqui de Belém. E esse brega tá pipocando, começa com o Roberto Vilar, mas vai para o Vanderlei Andrade, vai para o Nelsinho Rodrigues, tem o estouro da Calypso no Brasil no início dos anos 2000, né, a Calypso surgiu em 99, mas ela vai estourar mesmo de 2003, 2004 para frente, assim, que vira um fenômeno, uma coisa absurda. Ela vai escalonando, escalonando e não para. A lua me traiu, acreditei. A lua me traiu, fiquei sozinha e louca. Então, pra esse recorte aqui que a gente tá falando de 98, 99, é quando eu começo a me entender, começo a compreender o mundo à minha volta, e eu começo a ouvir esse som e piro. Um garoto ali no Guamá, né, bairro periférico daqui da região, ouvindo muito isso. Foi uma coisa tão intensa, que era o seguinte, tocava na casa do vizinho, tocava na casa do outro vizinho e tocava do outro lado da rua no bar, bregas diferentes, assim, o dia inteiro. Foi uma coisa, assim, avassaladora, avassaladora. Acho que talvez nunca o brega tenha tido um boom como ele teve, nem hoje, nem hoje. Talvez ele tenha um reconhecimento fora do país, só fora do estado, mas assim, aqui no miolo da parada, eu acho que foi a coisa mais emblemática que a gente já teve. Essa foi essa fase. E eu cantava todos os bregas, curtia muito, eu tinha um tio, ele já faleceu, e ele tinha uma espécie de sonoro na casa dele. Ele tinha um equipamento, assim, com vários alto-falantes e tudo mais, espaço Que é para. o que na Colômbia, por exemplo, eles chamam de sound system, né, as competições sound system. Sim, tem os sonideiros, os salsichas, os picós, tem isso é um fenômeno latino, né, isso é um fenômeno latino, essa questão do som, do volume do som, né. Então, meu tio tinha isso, ele era muito ligado à música, e, ele levava fita de brega, a fitinha de som. 7. É, isso antes do CD pirata, tinha as fitas piratas, entendeu. E aí a gente ouvia muito, eu pedia pra ele comprar pra mim, ele não comprava, mas eu pedia sempre, ele me emprestava umas. Então assim, eu ouvi muito brega, ouvi muito, muito brega, e coincide também com a época que surge o projeto Mestres da Guitarrada. Ou seja, o termo guitarrada estava em alta, lambada não. Lambada era uma coisa muito pejorativa, tosca. Que sentido? Porque eu sou de 85, sou um pouquinho mais velha que você, e eu lembro do fenômeno da lambada, das mulheres com a pele super bronzeada, sensualíssimas, dançando com aquelas saias absurdamente curtas e esvoaçantes, né, aquele foco de televisão dos anos 80, assim, olhando de baixo para Bate cima pra na cima. bunda da mulher, né, aquele colchão, aquele bundão, aquele cabelo esvoaçante, anos 80, né, e eu não lembro qual que era a novela, mas teve alguma novela que tornou a lambada muito forte, né, e eu lembro que eu cheguei a aprender a dançar lambada pequenininha, pequenininha, bem menininha, assim, sei lá, 5 anos, qualquer coisa assim. E depois desapareceu, começou a ser uma coisa bem fora de moda, bem tipo: "Eca, Cafona. lambada, nossa, cafona pra caramba", né. De uma maneira geral, porque é o seguinte, tem que entender que mesmo nessa fase que o brega explode aqui, ele é visto como uma coisa muito ruim. Bregueiro não prestava, quem curtia brega, quem tocava brega, quem dançava brega, não prestava. Isso valia para outros ritmos daqui da região, incluindo a lambada. Qual que Só era que esse estereótipo? Não prestava por quê? música Segundo o de estereótipo, o que que se dizia? música de pobre, Uhum. isso. Sempre foi uma música periférica, feita majoritariamente por pessoas da periferia.
Um ou outro cantor que não era, assim, da periferia, era um classe média e tudo mais, mas, assim, de maneira geral e majoritariamente eram pessoas da periferia. E os próprios donos por exemplo, Carlos Santos, que foi o dono da maior gravadora daqui, a Gravação, ele era um cara do interior do Pará, lá de Igarapé-Miri, se eu não me engano. Então, assim, era uma música feita de periféricos para periféricos por periféricos. As pessoas tinham cara de periferia. Isso incomoda, entende? Isso incomoda demais. Isso incomoda demais. Então, assim, existia essa ojeriza. Não, isso daqui é uma música, não é música. Me lembro de falar nisso, isso daqui não é nem música, sabe? Então era visto com um olhar muito recriminatório, e isso a gente falando tendo um boom. Agora imagina a lambada que já tinha saído de moda, era visto como algo super cafona. E aí surge esse lance do mestre da guitarrada na época, que acabou que meio foi uma renovação mercadológica. Porque o que acontece? A lambada ela surge de forma instrumental. Aldo Sena, Vieira, finado mestre Vieira, mestre Solano, todos eles tocavam lambada. Você vai ver lambada complicada, lambada classe A, solo de crack, são todas músicas assim com a nomenclatura lambada, ou quando não tem, mas está ali dentro da lambada, porque a lambada ela surge instrumental, depois vira canção. Passa por esse processo. E guitarrada era um termo que surgiu na própria gravadora, que foi uma série de LPs chamado Guitarradas, e com subtítulo lá, lambada ritmo quente, lambadas na guitarra. Então, assim, o guitarradas, todo mundo sabia que eram lambadas tocadas na guitarra elétrica, entendeu? Essa concepção muda a partir dos anos 2000, com o Pio Lobato, né, que vai encabeçar o Mestres da Guitarrada. Ele também vai ter um TCC sobre o assunto, que é o Guitarrada, o gênero do Pará. É o primeiro material acadêmico sobre. Então, meio que assim, a galera vai para um outro caminho. Bora parar de chamar de lambada isso, que ficou muito associado ao Kaoma e outras coisas, e bora começar a dar esse olhar meio cult aqui para guitarrada. Mas que era a mesma coisa nos anos 80. Claro que hoje em dia, por essa construção, deixou de ser, e hoje em dia a guitarrada de fato é sim um gênero musical independente da lambada, né? Mas nessa época eu ouvia muito falar de guitarrada estava muito em alta a guitarrada. E se tocava, assim como toca o brega, tu tá numa periferia, tu vai ouvir as lambadas, tu vai ouvir a música caribenha, tu vai ouvir a guitarrada. É muito comum aqui tu passares na frente do bar, nas regiões periféricas, e tá tocando um merengue, tá tocando um cadence lips, um zouk, cúmbia. É, quando eu morava no Boa Mate, tinha um bar na frente de casa, o bar do Djalma, e lá tocava muita cúmbia, tocava muito zouk, música comum na hora do almoço, assim, a galera tomando uma e tudo mais, tocando isso. Isso é algo de fato muito comum aqui. Então eu vou me entendendo por gente nesse período e ouvindo essas coisas que estão passando ali, né, no meu contato. Ali com os 13, 14 anos eu começo a ter aulas de música e de guitarra também, né? Com 16, 17 anos eu começo a dar aula de guitarra no meu bairro, ali na região do meu bairro. E com 17 anos eu entro na universidade para cursar um curso de música, né, licenciatura plena em música na Universidade do Estado, a UEPA. E ali, tipo, eu já sacava tal, os caras da guitarrada e tudo mais, o brega, e eu pensava assim, pô, seria legal unir essa ideia da guitarra, uma guitarra mais pesada, com guitarrada, com brega. E eu fiquei com isso por muito tempo, né? Até que em 2014, né, isso, eu entrei na UEPA com 17 anos, era 2009. 2009, 2010, 2011 eu já estou pensando ali, 2010, 2011 eu estou pensando em fazer um TCC seria guitarra e carimbó. E acabou que não foi a minha linha de pesquisa, foi uma outra coisa relacionada à guitarra, mas eu já tinha essa verve de querer misturar esses dois universos. Em 2014 eu decido, né, falei, não, vou me aprofundar nessa sonoridade. E em 2015 eu entro para um projeto chamado Pará Caribe, que é um projeto da Casa das Artes, que está englobada na Fundação Cultural do Pará, e que foi liderado pela Iva Roth, esse projeto.
Iva é uma musicista incrível. E eu tive o contato, de fato, de fazer musical da música paraense com influências do Caribe, como o próprio nome do projeto diz, né? Pará Caribe. Fico até 2016, até 2017, perdão. Em 2017 o projeto acaba e eu entro para o Clube da Guitarrada no mesmo ano, né? E começo a ter contato com a galera da guitarrada, né, aqui da região. E começo a ter contato com os mestres, Solano, Vieira não, mas com Aldo Seno. Vieira morre pouco tempo depois. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas toquei quando se instituiu a guitarrada, o Dia Municipal da Guitarrada, em Barcarena, que foi um show que fizeram na frente da casa do mestre Vieira. Então, eu conheço a família, né? Conheci nesse dia a família, a casa dele, o quarto, as guitarras. Então, simbolicamente, né? Eu, por intermédio desse projeto, desse grupo, né? Que existe até hoje, que eu participo até hoje, Clube da Guitarrada, eu tive contato com o legado do Vieira. Mas foi pelo clube que eu tive esse contato com os mestres ali, com outras pessoas da minha idade que estavam produzindo também. E em 2000 eu lanço 2 singles. Em 2021 eu lanço o Anhangá, que é um projeto de tecnoguitarradas. Ele é bem experimental, bem mistura house, techno, com funk, brega, guitarrada, lambada, merengue, uma loucura. Toquei esse projeto ano passado no Festival Cervantino, que ocorre lá no México, a 52ª edição, uma experiência muito legal. Perceber o quanto que a gente conversa com outros povos latinos, né? Que a galera pirou. Eu toquei músicas consagradas daqui, toquei meu álbum, mas mostrei o que era guitarrada, mostrei algumas outras coisas, né, que tocam aqui. E em 2023, eu fundei com a galera a Lambada Social Clube, que é uma banda, e coordeno o evento Roda de Lambada, que é um evento que ocorre na rua, que é uma festa de lambada que rola na rua, com artistas convidados. E eu também produzo a festa Noites de Lambada, né, que também é a Lambada Social Clube que toca, mas é uma festa mais voltada para essa ideia do baile tradicional paraense. Então tem concurso de merengue, que é uma tradição que remonta ao século passado. Tem o DJ de uma casa, de uma sede tradicional daqui, que é o DJ Silvinho do Sonoro Chavante. Tem um grupo de dança merengue show, que está sempre ali. E o nosso repertório é dentro desse baile com as nossas músicas autorais. Resumidamente, que não foi resumidamente, é isso, a minha trajetória. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Poxa, que legal. E toda vez que você fala de brega, eu penso em todos esses estereótipos, principalmente sendo aqui, né, uma mulher branca de São Paulo, classe média, zona oeste ainda de São Paulo, né, que se acha o umbigo do mundo, o umbigo do Brasil, né, mas o brega sempre foi uma coisa, assim, risível, sabe. Nossa, que povo brega, assim, o cafona, sabe. Pensa-se em Reginaldo Rossi, Falcão, e o brega sempre foi, assim, uma coisa risível, é cafona, tipo, você não ouve brega. Depois, esse risível, esse cafona, mais recentemente, aos poucos foi se tornando não, eu até gosto, eu dou risada, mas eu gosto e eu canto no karaokê de zoeira. Não, Vai é aceitando. zoeira. Né, não, aqui é zoeira e tal, mas agora já é legal, é divertido a gente ouvir junto. E agora eu tenho visto aqui os Santa Ceciliers, né, essa galera hipster da Santa Cecília, daqui da zona oeste barra centro de São Paulo, que super gosta de brega e anda com as camisas, assim, super adotou esse visual tropical. De repente o brega tá na moda, numa espécie de nostalgia, numa vibe meio retrô também. É, O que faz será que sentido. aconteceu? Que intercâmbio cultural, que mudanças aconteceram, sei lá, dos anos 80, 90 pra dar vergonha, né, que você ouve brega,
Pra de repente ser a coisa mais cool e descolada entre os Santa Cecílias mais moderninhos. Assim, a gente passa por conversões semióticas. Já diz um autor que eu tô lendo recentemente, né, que eu gosto muito, que é o Paz Loureiro, tô lendo o livro dele que é sobre conversão semiótica. E é muito disso. Existem os processos na sociedade que eles vão mudando os significados dos símbolos. Os símbolos, eles não têm significados fixos nem unitários. E eles podem ser modificados ao longo do tempo, dependendo do contexto. O mercado, ele influi muito nisso, porque o mercado não tem partido, o mercado não tem lado, o mercado está a fim de lucrar. Ele precisa dessa renovação de coisas que criem novos nichos, fetiches. E eu acho assim, que é um movimento que começa no início dos anos 2000. É uma progressão. Mas, por exemplo, desde o início dos anos 2000, que tu tem o Mestres da Guitarrada, já é visto por um olhar mais cult, né, como eu falei anteriormente, passa por uma legitimação. O brega começa a ter, mas é mais lento, porque tu tens a calypso, por exemplo, mas a calypso ainda era sinônimo de coisa ruim. Quantos e quantos programas a calypso ia para ser zoado? Chimbinha ser É. considerado ruim, a Joelma de ser dito que ela não era uma boa cantora, etc, etc. Então, assim, só que agora entrou nesse. Quando entra nesse local cult, parece que é abraçada por uma elite intelectual e cultural. Quando você é abraçado por essa elite intelectual e cultural, parece que tem um selo. Olha, agora vale. Agora, quem escuta isso daqui é um cara cabeça. E eu acho que é muito por esse processo, assim, gradativo do mercado ir se expandindo, ele precisa de mais coisas. É um fenômeno do capitalismo também perseguir ali aquilo que é mais local, né? Ele vai atrás do que é mais local, né? E ao mesmo tempo que é local, quem está nesse lugar do local tenta se segurar, tenta, aí rola o preciosismo, não, a gente tem que conservar aqui a forma, porque senão vai se perder. Então é esse conflito, é um conflito eterno, né? E eu acho que justamente por ter chegado em grandes mídias, a Globo, por exemplo, né, tu vê cantores de brega ou sonoridades de brega. Eu estava vendo recentemente uma propaganda aqui na televisão de uma operadora de celular, eu acho, internet móvel, não lembro o que era, que a batida era pá, 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 pá. É a batida do Tecnobrega, sabe? Só que Uhum. com uma outra instrumentação. Mas é a batida do Tecnobrega ali, sabe? Então, assim, tu começa a ter esses elementos naturalizados e as pessoas começam a aceitar. Então, quando tu vê, por exemplo, isso numa novela, ou isso num programa, ou com algum formador de opinião, tu começas a falar, se esse cara ou se esse local tá consumindo isso e mostrando, é porque deve ser bom. E tu começas aí. Mas é uma tendência de mercado. Eu acho que as coisas nem mudaram tanto. Eu acho que o que a galera considera brega continua sendo brega. É porque aqui, em Belém, brega. Olha só que coisa curiosa. Poucas vezes na vida eu vi alguém chamando algo cafona de brega. Porque aqui o brega a gente associa muito ao próprio gênero musical paraense. Uhum. E por quê? Porque nos anos 80 existe a gravadora, a Gravação, vai e começa a produzir música brega de forma intencional, sabe? Lógica e com o objetivo de chegar num resultado que soe uma música brega, brega gênero musical. Porque o que tem para fora daqui de brega é uma concepção de música cafona. Então pode ser o bolero, bolero já foi considerado brega. Pode ser as músicas do Sidney Magal, podem ser Uhum. consideradas brega. E assim, se a gente for colocar, entrando na parte, né, musicológica mesmo do assunto, se a gente for colocar como estrutura musical, Belém realmente faz um brega. En la mezcla de lo puro, ya antes que puro fue mezcla. Tem todas as estruturas e arquétipos
que fazem com que a gente possa considerar um gênero musical. Mas essa outra concepção que tem fora daqui, ela é mais conceitual do que estrutural, entende? A gente vai para um lado muito mais assim de que, olha, isso daqui é uma música cafona, por isso brega. Não, aqui no Pará, não. Isso é brega. Isso é brega porque tem essa batida, pum, pá, pá, pum, pá, tem essa guitarra, tem esse baixo, pom, porom, pom, pom, porom, pom. Tem essa letra que fala disso. Que é muito também o baixo da cúmbia, né. Tum, tatum. E que É, também tem essa relação também pum. com o regueton, Sim, tudo conversa. Se tu fores conversa. analisar, desculpa, E te aí eu cortei. queria aproveitar e fazer, né, justamente o link dessa conversa. Como é que, poxa, você tem uma floresta amazônica super densa e povoada, sim, mas assim, com distâncias gigantescas, né. Como é que entra primeiro, de que quando a gente fala de influência caribenha na música paraense, de que Caribe a gente está falando? E em segundo lugar, porque o Caribe tem uma coisa é República Dominicana, outra coisa Cuba e outra coisa é o Caribe colombiano, e outra coisa, estamos falando de Jamaica, Aruba e o Caribe holandês e anglo-saxão, né, são muitos Caribes aí no meio. Então de que Caribe a gente está falando que entra culturalmente nessa mistura, do Pará? E por outro lado, como que ele entra? Porque não a comunicação por terra, né, não é muito fácil, não tem um caminho muito óbvio, sobretudo considerando que Belém está longe de qualquer fronteira. Total. Ó, é o seguinte, é uma pergunta muito boa, são perguntas muito boas e pertinentes, porque essas perguntas levam às respostas que explicam muita coisa. Primeiro sobre como chega aqui, que eu acho muito importante a gente sempre falar sobre isso, porque é o seguinte, Miriam, existe a realidade objetiva, e existe a narrativa, né? Estava falando ainda há pouco de mercado. O mercado ele não quer saber da realidade objetiva. Ele quer saber da narrativa. Porque a narrativa ela pode ser mais açucarada, ela vai de acordo com os interesses. E pessoas também tendem a se deter à narrativa. Por que eu digo isso? Se criou uma narrativa de que tudo chegou aqui no Pará de música caribenha pelas rádios. Tu já deves ter ouvido esse papo. Ah, porque as rádios de ondas tropicais, as rádios AM das Sim, ondas que tropicais. dava para pegar a frequência das rádios É, caribenhas, eu já ouvi essa história. isso é verdade até certo ponto. Porque pensa só, se a gente tinha dificuldade para pegar a rádio do Rio de Janeiro, como a gente vai ter facilidade para pegar uma rádio de Cuba? Entende? É claro que com certeza houve sim essas frequências AM captando ali alguma coisa, tipo costa litorânea da Guiana Francesa, talvez Trinidad e Tobago, que não é tão longe daqui, de onde nós estamos, aqui no norte, Trinidad e Tobago aqui perto, e outras coisas ali, mas assim, com uma qualidade muito ruim. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, pô, fiz uma arminha, pô. Segundo ponto, é... que isso, terrível, isso foi foda. Segundo ponto é o seguinte, o que acontece é que assim, essa música do Caribe, ela tocava nas festas populares daqui, desde os anos 40, olha só, desde os anos Mas 40, como? 50. Qual que Mas é o caminho? como? Porque ele não é óbvio, O cara vai não lá na festa ligar uma antena AM para captar e todo mundo vai dançar? Não existe isso. não. Então, qual é o que a gente vai percebendo? Que eles tinham algum arquivo físico dessa música caribenha. E a gente chega no terceiro ponto, que é o de onde vem ela? É contrabando de discos nos portos. Essa música ela chegou pelo contrabando. Os marinheiros iam para o Caribe, traziam, por gosto próprio, por ouvirem, curtiam e tal, dançavam. E isso começou a se popularizar nos portos, nas casas
alguns bares ali dos entornos. Por exemplo, pega a região da Condor, que é uma região daqui, né, que é uma região portuária, muito conhecida aqui, e foi muito tempo a região boêmia daqui da cidade. Ali é cheio de bar e cheio de prostíbulo na época, entendeu? Então isso virou moeda de troca. Isso foi se popularizando, popularizando. Os donos dos sonoros, que é o embrião da aparelhagem, antes da aparelhagem se tornar aparelhagem, elas eram sonoros, eles começaram a encomendar esses LPs. Olha, vai lá, te dou a grana, compra tal, tal e tal. O cara trazia. Eles começaram a montar seus acervos. Eles rasgavam as capas para o outro dono de sonoro não saber qual era a música, ter exclusividade naquele som. E começou a isso a embalar as festas. Porque não tem sentido você ter uma festa, você fazer uma discotecagem, sem ter um arquivo de mídia de qualidade. Então, assim, eles tinham os discos de contrabando. Eu tenho, assim, eu conheço DJs e tudo mais, tipo, o DJ Dinho do Tupinambá, uma das grandes aparelhagens daqui. Ele fala: meu pai comprava os LPs do contrabando. Que todo mundo sabia que chegava por contrabando, mas faziam vista grossa, porque deixava rolar. Então, assim, tem o Silvinho do Sonoro Chavante e fala: minha família comprava dos contrabandos de discos, ali dos portos. E esses álbuns, esses LPs, eles foram também para as rádios. Então, nas programações das rádios, tinham esses LPs contrabandeados. O que pode também ter gerado uma confusão, a gente entra em imaginário, história oral e tudo mais. A galera mais antiga ouvia isso na rádio, às vezes não necessariamente na rádio AM, mas em alguma programação de rádio convencional que não estava pegando o Caribe, mas era daqui, né? Uhum. Isso entrou, não, eu escutava da rádio, tudo bem, mas não necessariamente era a rádio original do Caribe. Então, assim, o principal fator por onde essa música chega é o contrabando de discos dos portos da região belenense, que daí espalha para todo o resto. E isso vai ser uma febre. Então, em primeiro lugar, o contrabando, e segundo, as rádios. De fato, as rádios elas têm uma influência, mas não é isso. Isso virou uma mítica, principalmente dos anos 2000 para cá, onde a gente tem várias construções. Eu tenho um evento chamado Terroir Pará, o evento não, um projeto. E nesse projeto Terroir Pará se fala muito das rádios caribenhas, porque é uma coisa muito romântica. É bonito de se falar, sabe? Você tem minhas rádios, eu ouvi, Nostálgico. nostálgico, memória afetiva. Tem várias coisas deliciosas para o mercado e que são legais de vender. Mas quando a gente vai falar de realidade objetiva, de fatos, pesquisa e tudo mais, não é bem assim. E a pesquisa ela não está interessada nos seus desejos e nos seus anseios. A pesquisa ela vai para os fatos objetivos. A realidade objetiva que é o que importa. Então, essa música, a primeira pergunta, né? Ela chega muito por conta desse contrabando. Agora, que Caribe a gente escuta é uma outra pergunta Por muito. exemplo, porque esses barcos, esses navios deviam ter algumas rotas mais frequentes então, né? Chegavam em Belém, vindo com mais frequência da onde, com que produtos, que vinha junto, porque se entra música, se entra contrabando de música, entra contrabando de outras coisas que também dependem de um comércio, de algum produto lícito que circula na região, né? Como Totalmente. da onde, que produto ou produtos eram esses e da onde vinham esses barcos? Qual que era a rota deles? Pois é, eu não sei de precisar quais eram esses produtos. É uma boa pergunta, mas eu não sei de precisar. Porque já me falaram vários tipos de coisas, mas sempre muito assim, sabe, solto. Talvez não seja nem uma preocupação da galera da época. Então falando, traz, te vira, sabe? Mas, por exemplo, a gente tem um Caribe aqui, em Belém do Pará, que ele abarca Haiti, República Dominicana. Lembrando que Haiti e República Dominicana estão ali na mesma ilha, né? Na mesma ilha, Ilha Espanhola. Exatamente. Tu tens Cuba, que é de onde vem o bolero, né? Uhum. Tu vais ter Dominica, Martinica, Guadalupe, né? Que eles vão vir, tirando Dominica, porque Dominica é língua inglesa, mas eles também falam crioulo. E o crioulo é uma mistura de língua tradicional com francês, que é falado na Martinica e em Guadalupe também, que falam francês, né? E então daí tu vai ver muita coisa
cantada em francês ou cantada em crioulo. O que é mais popular, se tu vai pegar assim, da Dominica, a música popular dominicana. Assim como tu tens aqui no Pará, tu tens a música a MPP, que é a música popular paraense, que a Fafá de Belém faz, né? Que é uma música que foi abraçada muito pelas elites. E tu tens a música periférica de fato, que é o brega, lambada. Digamos que lá seja assim. Então essa música que ela é mais periférica, na Dominica, ao invés de ser cantada em inglês, ela é cantada em crioulo, Uhum. lá. E E aí tu como é que chega esse crioulo na periferia de Belém do Pará? Como é que as pessoas recebem essa língua, eh, dentro não, desse contexto, né? O espanhol não tem uma intercompreensão, tem uma é certa transparência, acho que o pessoal dá uma distorcida ali, faz uma adaptação, mas sai alguma coisa mais ou menos parecida com o que se ouvia. O que enrolation, que acon Oi? um enrolation ali. Isso, sai o enrolation, mas alguma coisa sai. Como é que é recebido esse francês e esse crioulo, principalmente num contexto que o acesso a aprendizado de línguas estrangeiras, acredito que deve ser mínimo, irrisório ou até inexistente. Não liga. A resposta é essa. Nunca ligou. É por isso que é um mito falar que o fato do brasileiro não se entender como latino-americano é uma questão de língua. Isso é um mito. Não, isso é mentira. A gente ouve um monte de música em inglês aqui e não tá nem aí. Mas, esse crioulo e esse francês, porque aqui às vezes a gente também faz as nossas adaptações do inglês, né. 10 pastéis, um quibe, né, como é que chega isso? Como é que a cultura paraense filtra essa língua estrangeira? Como é que ela é adaptada? São O feitas outras máximo letras? não, é tocada como é tocado. O que fazem é tipo assim, eh, deixa eu pensar aqui no pô, deixa eu lembrar uma aqui, que vai ser um bom exemplo. Hã, poxa, não vou lembrar agora, mas olha só. Tem uma música de um cara chamado Fonquinho Van Sant. Alissa glisse, Au pays des merveilles, bravo Frankie. je sens tes groseilles. Alissa glisse, Au pays des merveilles, bravo Frankie. c'est du savon de Marseille. C'est ça. Fonquinho Van Sant, ele é de Guadalupe, né. Ele canta em francês misturando um crioulo ali, mas ele canta em francês valendo, zouk. Ele canta um zouk mais acelerado, né, tá, 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 um zouk machine, que a gente chama. E aí, ali vai ter uma música chamada Alissa Glisse, né, que é Alice Saglice, né, Alice escorregou, Alice Hum. escorrega, coisa assim. E Melô da Alice, entendeu? Melô, que é um diminutivo para melodia, né, que a gente Sim, usa no sim. norte e nordeste, usa muito, então fica Melô da Alice. Aí tem outra música que é cantada em crioulo, da banda Midnight Groovers, Ângela, Melô da Ângela. Porque começa a música, oh, Ângela, nanana, larana. Então, como ele fala Ângela, opa, tá aqui. Outro exemplo, Les Aiglons. Les Aiglons, que é uma banda de músicos dominicanos, mas sediada em Guadalupe, se eu não me engano. Eles cantam em francês crioulo e tal, eles misturam lá. Tem uma música chamada Quisila, é famosíssima aqui, famosíssima aqui. Todo paraense conhece essa música, todo, todo, todo. E como ficou o nome dela? Melô do Tipiti. Yo é mensal, yo passa versal. Yo é mensal, yo passa versal. Yo é mensal,
Yo passava essa. Whippity-pitty. Porque no início da música, o cara canta algo similar a Whippity-Pitty. Whippity-Pitty. Mas ele não tá falando, ele tá falando uma coisa em francês ou em crioulo. E aí a galera falou, opa, tá aí, esse vai ser o nome. Melô do Tipiti. Ou do Whippity-Pitty. E ficou. Então, assim, Maravilhoso. se intitulou só pra gente saber os nomes. Porque, por exemplo, tem uma música do Liquid Ice, que é uma banda de cadência e lipso, que é Yo Vle Começar. Yo Vle Começar, até pra tu leres, é meio confuso, porque isso não tá em francês, tá em crioulo, né? E aí tu fica assim, pô, como eu leio isso? Aí então o cara fica ouvindo pra ver o que ele vai colocar ali como nome. Outra música, pra encerrar esses exemplos, tem uma banda chamada Tamara, ou Tamara, Tamara, que ela é do Suriname. E aí, a música é So. S-O-S-O-S-O. Separadinho. Não sei o que significa, mas tá em crioulo. Aí aqui virou melô do ouriço. Porque no refrão ele canta ouriço, so. E aí a galera interpreta como ouriço, so, entendeu? Então assim, foi uma maneira de regionalizar essa música, tornar ela comum a nós, mas assim, quanto ao resto da letra, a galera não liga, porque a galera quer dançar, sabe? A galera quer Aham. baile. O paraense, ele gosta da festa. A música, ela tá ligada na festa. Se tu tira a música da festa, olha só, tu descontextualiza ela. Por isso que tudo tá muito amarrado. Quando tu pega o circuito de lambada, que tá a música do Caribe, é um circuito de festa. O show, ele é uma parte da festa. E às vezes as pessoas invertem essa lógica. O show e depois a festa. Não, é a festa primeiro. As pessoas vão para a festa. E na festa elas querem ver o DJ, querem ver talvez a banda, se tiver, e tal. Mas eles querem a festa. A festa tem que ser foda. A festa tem que ser um negócio impactante. Paraense gosta de festa. Tem festa aqui de domingo a domingo. Se tu quiseres sair todo dia para uma festa, tu sai todo dia para uma festa. É uma terra que vive isso, ferve isso. Tu desce pro Ver o Peso, para outras feiras, tá tocando música de festa. As pessoas dançam do nada, assim. Tu entra, pô, é comum tu ires no Ver o Peso, e aí, por uma brincadeira, por uma coisa jocosa ali, a galera faz um passo de dança e tudo mais, na sacanagem. É do paraense. É um Sim. povo Não, muito ligado com isso. E por isso em essa 2007 eu estive em Belém, faz muito tempo já, pode ser. e eu estive no Ver o Peso. Gente, eu comprei o melhor shampoo da minha vida naquele mercado. Eu nunca mais achei um shampoo tão maravilhoso. Meu cabelo ficou De a coisa babosa? mais macia. Eu não sei o que a mulher botou naquele shampoo. Eu nunca mais vou achar aquele shampoo. Já era. Mas eu lembro que no próprio Ver o Peso ali, tinha um pessoal dançando calypso, tinha uma galera dançando ali, batendo cabelo, que nem a Joelma. Eu falei: "Meu Deus do céu, isso aqui é um estereótipo ambulante". É. O paraense, ele é o que se vê, sabe? O paraense, ele é colorido, ele é muito musical, ele é extremamente bairrista, sabe? Ele tem um amor muito grande pela terra dele, mesmo com pessoas da própria terra que criticam, mas ainda assim ele tem uma coisa muito, muito, não sei te falar, visceral o lance daqui. Então, é a gastronomia, é a forma de se vestir, são os locais, a chuva que cai, ela é muito simbólica. Então, isso tudo está dentro dessa semiótica. Uma semiótica do paraense.
ela é isso, sabe? O amarelo do tucupi, sabe? O colorido ali, a paleta de cores das frutas, sabe? O calor, a roupa leve, porque tu sua demais, Sua mas demais, a tá umidade demais, é eu tô aqui lavada excruciante. de suor. Estou Sim. conversando contigo E lavada de e você disse que se ouve muito merengue aí em Belém, que é uma coisa bem normal, o que que se suor. ouve de merengue? Tem alguma música ou algum artista especialmente popular? Olha, Luiz Calaf, ele é um cara do merengue Cuando muito yo me popular aqui. acuesto es una alegría. Cuando yo me acuesto es una alegría. Que veo María, la mecha prendía. Que veo María, la mecha prendía. La mecha, la mecha, la mecha, ay María. Porque o merengue, de fato, o merengue que se ouve aqui, ele é o merengue antigo. Se tu for na República Dominicana, tem tipo, merengues modernos. Mas Uhum. a gente gosta do merengue até dos anos 90. 80, 90, início dos anos 90, vai, tipo, Fred Gerardo, se ouve muito aqui. Dame del pollito, dame del pollito, dame del pollito, dame del pollito. Aunque sea el piquito, aunque sea el piquito. Dame del pollito, dame del pollito, dame del pollito, dame del pollito. El pollito es bueno, el pollito es rico. A gente tem um lance com merengue e também, assim, ó, o Pará ele é uma terra que gosta de música eletrônica, né? Então tu tens o Tecnobrega. E tem uma vertente do merengue que surgiu nos anos 90 chamada Merenhouse. Surgiu lá no México, eu acho, uma banda chamada Los Ilegales. Eu acho que eles são mexicanos. Não sei se eles são de fato da República Dominicana. Talvez sejam da República Dominicana de fato. Porque tem uma outra banda chamada Fulanitos, que eles são da Califórnia, mas é uma banda feita por latinos e caribenhos ali. Mas qual é o papo do Merenhouse? É o house misturado com merengue. E isso vai se popularizar também aqui. Então vai ter uma banda chamada Banda Vlad, que é daquele político paraense que foi preso, Vladimir Costa, que fez uma tatuagem do Temer uma vez, sabe? Depois pesquisa aí, Vladimir Costa. Ele tá preso agora. E o Vlad, antes de ele virar político, ele tinha uma banda muito famosa aqui, muito famosa, que era a Banda Vlad. Mas assim, quando eu falo famosa, Miri, é assim, de arrastar multidão, não é 100 pessoas. É 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. É coisa assim absurda, foi sucesso. E o Vlad, ele fez muito em cima do Merenhouse. Quando eu a vi tão bela bailar, solando o pistão, eu tocava lambada. Baila, meu amor, é o espírito da dança que faz você dançar, dançar e não cansa dos pés. Baila, meu amor, é o espírito da dança que faz você Então são dançar, músicas que fizeram muito dançar sucesso aqui. e não cansa. O Merenhouse, ele fez muito sucesso. O merengue tradicional lá das antigas, do Luiz Calaf. O Fred Gerardo, que é um cara do meio termo. Então esse merengue é muito escutado. Mas também a gente escuta outras músicas do Caribe achando que é merengue, sem saber que não é merengue. Por exemplo, o gênero cadencilipso, né? Que é um gênero ali que ele anda pela Dominica, por Guadalupe, né? Que ele é um gênero que ele tem muito sintetizador. Ele surge ali no final dos início dos anos 80, mais ou menos. Ele tem muito sintetizador, ele tem muita guitarra com solo, com efeito, tem metais tocando, voz, né? Ele não é uma música instrumental, é uma música cantada, e só que cantada em crioulo. E aí, quando ele é tocado aqui, muita gente acha que é merengue.
né? Porque o termo merengue acabou virando também um termo guarda-chuva, ele é polissêmico, e tem vários significados ali. É, Então, o assim, o que eu merengue conheço com merengue é aquele tan, 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 que é quase uma marcha, né, uno, 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 uno. sim, Pensando, por exemplo, em Elvis Crespo, que basicamente todas as músicas dele são iguais. Na edição eu vou colocar uns trechinhos aqui das músicas do Elvis Crespo, porque ele sempre dá os mesmos gritinhos. Píntame, le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita hoy me muero yo. Pequeña, échate pa' acá. Le dije yo al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Cógelo, ah! E todas as músicas ele faz assim, cógelo, ah! É sempre a mesma coisa, que demais, sempre a mesma coisa. É, o merengue ele é muito não tem como confundir o merengue com cadência elipse, eles são muito diferentes, o merengue não tem nem guitarra, quanto mais sintetizador. Mas a galera confunde, porque na verdade a galera pensa na dança. Então dança cadência elipse como igual merengue. E eles são rápidos, né? Talvez isso também faça Sim. com que a galera associe. Mas o merengue, ele tem um termo muito polissêmico. Então a lambada pode ser merengue, o merengue é merengue, o cadência elipse é merengue, e outras músicas que sejam aceleradas vão ser merengues, assim como lambada também extrapola seu próprio significado. A lambada é a lambada, mas pode ser música do Caribe, sabe? Uhum. Mente. Qualquer música do Caribe pode ser lambada. Eles chamam de Claro. lambadas internacionais aqui. Ah, e falando em lambadas internacionais, a gente tem, aquela lambada clássica que todo mundo que viveu minimamente nos anos 90 conhece, que é o Chorando Se Foi, mas ela tem uma conexão muito interessante com o mundo em espanhol, né. Você pode contar um pouco da história dessa música pra gente? O Chorando Se Foi, na verdade, é uma música já latino-americana, né, é uma melodia que já existia. Se eu não me engano, peruana, eu acho, né. Não, Não, boliviana. dominicana. É uma música boliviana de um grupo chamada Los Carcas, K-J-A-R Los Carcas. Os E caras que foi traduzida para o português, virou uma lambada, e depois, virou uma música internacional. Llorando se fue y me dejó solo sin sabor. Llorando se fue y me dejó solo sin sabor. Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar. Solo estará Francês. Porque quem explode é a Kaoma, né, porque a Kaoma explode essa música. Só que assim, antes da Kaoma, muita gente já tinha regravado essa música. Então isso já era uma melodia. E aí a galera que estava produzindo a Kaoma teve a sacada, pô, bora gravar isso daqui, que uma galera já regravou, e a gente refaz aqui e tudo mais. Mas o que eu acho muito doido dessa música é porque já é a fase da lambada, essa lambada global, né? Literalmente World Beat, como é o nome do álbum. E que já, se tu colocares a primeira lambada que surge nos anos 70 aqui na Amazônia, em Belém do Pará, e o que ela virou, são duas coisas que tu fala assim, putz, não é a mesma coisa. Mas que a música ela é mórfica. O mercado faz também com que as coisas se transformem. Eu sou um cara totalmente contra esse purismo, tá? E eu gosto de experimentar musicalidade, sonoridades. Na Lambada Social Club eu não faço tanto isso, mas no meu trabalho solo e com a Anhangá, eu misturo muita coisa, que eu acho que é isso. O músico ele tem que ser promíscuo, sabe? Sonoramente promíscuo mesmo, assim, tipo, testar tudo, inventar tudo, misturar tudo,
Não tem dessa. E, quando muita gente faz esse comparativo: "Ah, mas não é mais a lambada". É sim a lambada. É ainda assim a lambada. É a lambada feita por outras pessoas, por outras culturas e é normal, normal. Eu acho que o Placa-Uma teve um papel fundamental. O problema tá inclusive a Lualva, ela não ignorava o fato de ter surgido aqui no Pará. Ela falava: "A lambada surge no Pará". Eu acho que o que rolou foi alguns entremeios ali do processo que a gente perdeu o bonde, né. Então a gente poderia ter levantado mais a bandeira da lambada pra gente e pegado essa carona. O Beto Barbosa estava ali, o Beto Barbosa hoje, por algum motivo, ele renega, o Pará. Ninguém sabe por quê, né, mas ele renega. Mas um cara fundamental que veio daqui, ele foi muito inspirado pela galera que estava fazendo. O Beto Barbosa, eu acho que ele tem um disco de brega, inclusive, lá das antigas. Porque Manuel Cordeiro gravou com ele, né. Então, assim, ninguém entende muito qual é a cisma que ele tem com aqui com o Pará, mas o fato é que eu acho que essa problemática, quando a galera coloca, é muito por a gente ter perdido um time da parada e que a gente tenta agora não perder mais esse time, né. A gente tá levantando a moda, isso daqui é nosso. E tem que ser Uhum. feito de fato, tem que ser feito, tem que fazer isso. A gente não sabe, né, como que por exemplo, aqui em Belém, a lambada, ela tem sido muito mais ouvida, né. A festa que eu faço tá muito jovem, pessoas da minha faixa etária, 33 anos, 30 e poucos e tal, mas gente mais nova do que eu, gente de 20 anos, 19 anos, porque antes era considerado uma música de velho, que eu não vejo problema, mas eu acho assim, eu acho até a forma de colocar meio pejorativa, sabe. E música não Sim. tem faixa etária. Música é música, cara. Música é Uhum. música. Se a música é legal, todo mundo vai ouvir. Então, eu percebo que hoje se olha pra lambada de uma maneira diferente aqui na cidade. Ela é algo realmente, de fato, popular, né, do que se está ocorrendo aqui, as pessoas vão, consomem. Não tem mais a vergonha de falar. Por muito tempo se falou muito mais de guitarrada, porque não se queria falar em lambada, mas hoje em dia a galera assume: "Não, eu faço lambada, eu toco lambada, eu danço lambada". O que falta é ver como isso se encaminha para fora daqui, fora das nossas próprias fronteiras. Porque eu não vejo ainda fora daqui: "Ó, a lambada", todo mundo falando de lambada. Eu não vejo. Aqui em São Paulo, É, jamais. exatamente. Jamais. Você fala que vai para o forró, mas jamais que vai A lambada, para lambada. Não, exatamente. não, não tá Você aqui. vocês Aliás, até vou ouvem falar de brega, né, mas não de lambada. não, de lambada. Señores. Eduardo, a gente está com o tempo quase, quase se esgotando por aqui, e eu queria te pedir alguma recomendação cultural para os nossos ouvintes, sobretudo se tiver a ver com o assunto da nossa conversa por aqui. E além dessa recomendação cultural, queria te pedir se você poderia criar uma playlist, na plataforma que você quiser, pode ser YouTube ou Spotify, para o pessoal que não tem acesso, não tem esse contato, principalmente grande parte da nossa audiência está aqui na região sudeste, então, para ter esse primeiro contato com a lambada e com essas influências caribenhas, que tem na música paraense. Então, se você puder fazer essa playlist e deixar algumas recomendações culturais pra gente, seja de música, livros, lugares para visitar, sites, enfim. Perfeitamente. Olha, bora lá. De livro, que eu recomendo que todo mundo leia, a gente falou de brega no início, então leiam, Festa na Cidade, o Circuito Bregueiro de Belém do Pará, do Maurício Costa. É um livro muito bom, incrível, incrível, é meu livro de cabeceira. É um livro que eu gosto muito. E tem outro também que é A Era de Rádio Belém do Pará, Cidade dos Sonoros e dos Cantores, que é um livrão também muito bom. Mas Festa na Cidade eu recomendo muito, para entender o que é o circuito de brega aqui em Belém do Pará. De música, eu recomendaria, para entender o que que a gente ouve de Caribe aqui no Pará, procurar no YouTube mesmo uma coletânea chamada Lambadas Internacionais, da Gravação, lá da gravadora do Carlos Santos, para sacar essa sonoridade, o que é esse Caribe de fora que estava chegando. E, de tabela, houve a série também Guitarradas, para entender o que é essa lambada instrumental,
essa raiz da lambada que a gente tanto fala, e para fazer esse comparativo com o Caribe e também o que virou depois a lambada, né. Outra coisa de local, quem estiver por Belém ou vier a Belém, vá lá na Casa Poena, que eu tenho uma festa muito bacana que eu organizo e toca a Lambada Social Clube, que é a banda que eu também integro, que é a Noites de Lambada, que é uma festa temática mesmo, que ela busca valorizar essa cultura tradicional, periférica, que eu cresci ouvindo, cresci vendo. Então ali está muito do que a minha experiência pessoal, vendo ouvindo e vendo tudo isso. Tem concurso de merengue, tem a Lambada Social Clube, que é a minha banda, né, a banda com a galera, que a gente toca o baile paraense com música autoral, então tem muita Caribe, muita lambada, tudo, tem brega. Tem um DJ raiz ali, o sonoro paraense, diretamente do Jurunas. Então, assim, dica de local, vem, está em Belém, procure Noites de Lambada e me segue lá no Instagram, @homem sem classe e @lambada_social_clube. Vou deixar toda essa informação anotada aqui na descrição desse episódio. Eduardo, super obrigada. Se algum dia você for aparecer aqui em São Paulo, dá um toque. Com certeza. Tem um cenário muito legal que daria para organizar muitas festas de brega e lambada que com certeza tem espaço. Então, a hora que você vier aqui para São Paulo, você está convidadíssimo, bora tomar um café Pô, e tentar organizar alguma coisa de música por aqui. Muito obrigada por beleza, compartilhar todo bora. esse conhecimento com a gente e espero eu poder ir para Belém do Pará em breve, participar de alguma das suas festas. Com certeza. Agradeço demais o espaço. Muito obrigado mesmo. É sempre muito legal poder falar sobre música paraense. Quando vieres a Belém, espero que em breve, espero que logo, fale comigo para eu lhe levar nos rolês daqui, te mostrar uma aparelhagem, uma festa de prega, os lugares mais doidos que tem aqui. E quem sabe ano que vem estou por aí, porque eu estou me organizando para dar o balão aí por São Paulo, já justamente fazer uma festa de lambada por aí. Opa, companhias aéreas patrocinem o La Mescla, por favor. Muito obrigada, Eduardo. Até as Obrigado. próximas. Valeu, valeu.